E aí, nesse processo de coragem, de entender, posso trilhar outro caminho, posso pensar em outra história, veio o Aqui Tem Textão. Sim. Vários Aqui Tem Textão. Sim. Primeiro foi Instagram, ou blog. Não, primeiro foi Instagram. O que aconteceu? O Nicolas tinha acabado de nascer e eu sempre fui uma leitora compulsiva. Então, o que eu leio, eu quero compartilhar. Se eu tenho uma ideia boa, se eu vi... Gente, olha, isso aqui é incrível, eu queria compartilhar. Então, eu sempre compartilhei muito com meu marido, com as amigas. E aí, quando eu tava de licença maternidade, eu comecei a pensar, falei, tá, o que eu sei fazer para além de segurar o microfone? Se hoje eu decidi que eu não quero mais ser repórter, o que eu sei fazer? Falei, bom, eu sei contar histórias. Uau. E eu sei ler livros e compartilhar aquilo que eu tô lendo. Então, essa ideia veio durante a licença maternidade, quando o Nicolas estava ali, tinha acabado de completar 1 ano, eu tinha um período de férias, e fazendo as férias fui trabalhar, né? Então, eu decidi... Workaholic. Sejam bem-vindos. Ai, minha vida. Né? Eu decidi criar um grupo de leitura para compartilhar aquilo que eu estava lendo, que era Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E por que Aqui Tem Textão? Porque na época, no meu perfil pessoal do Instagram, que é @ianacoimbra, essa era a minha definição. Olha, aqui tem textão, porque... As minhas legendas, não é legenda, eram textões. Eu sou uma pessoa do textão. E maravilhoso, né? Que a gente realmente pare e lê, né, amiga? Essa aqui é a grande história. Ai, me sinto muito honrada. Sim, é muito bacana mesmo. E aí? E aí foi isso. Eu falei, então qual que vai ser o nome? A Globo, na época, não permitia a gente ter outros projetos para além do trabalho ali, enfim. Então eu criei o perfil do Aqui Tem Textão, onde eu fiz esse primeiro grupo de leitura sem cobrar nada. Eu falei, deixa eu ver se alguém vai querer ler comigo. 600 pessoas vieram. Uau! E na hora que eu vi esse monte de gente, eu falei, uai... Gente, que maravilhoso. Não é que tem gente querendo ler junto comigo? Então, eu fiz a primeira edição, que foi sobre vulnerabilidade, aí eu comecei a fazer, então, grupos de leitura temáticos. O primeiro foi sobre vulnerabilidade, o segundo sobre exaustão, o terceiro sobre maternidade, depois fiz um sobre recomeço, e o desse ano foi sobre coragem. E aí eu fui perceber que eu não queria fazer um grupo de leitura igual aos outros. Você pega um livro e lê só esse livro. Eu percebi que algo que eu tinha aprendido dentro da universidade, que fica muito limitado aos muros da universidade, essa é uma crítica que eu faço, o conhecimento maravilhoso que a gente... Fica todo na academia, fica muito né? na academia. Sim. E é uma linguagem impossível do cidadão comum ler, assim. Se quem tá lá, às vezes, tem dificuldade de entender o que está sendo falado, o que dirá do cidadão comum? E aí eu pensei, bom, e se eu conectar livros? E se eu juntar outras formas e fazer conexões diferentes para poder falar sobre esses temas? Então, por isso que as edições do grupo de leitura, elas nunca são do livro. Elas são um tema, e eu escolho sempre uma obra gostosinha, daquelas que a gente pega e não quer parar de ler nunca mais, deliciosa, assim, uma história gostosa de literatura. Pego um outro ali com um fundo mais filosófico para trazer uma densidade, para cruzar essas histórias, e uma obra audiovisual. Porque o audiovisual... ele desenha pra gente, às vezes, aquilo que tá nas páginas de uma forma difícil da gente entender.